A maioria das pessoas destrói a própria vida porque reage a tudo. Reage a críticas. Reage a provocações. Reage a mensagens. Reage a olhares. Reage a opiniões irrelevantes. Reage emocionalmente antes mesmo de pensar. E no momento em que alguém consegue controlar suas emoções, essa pessoa passa a controlar você. Essa é uma verdade brutal que quase ninguém aceita. Talvez você já tenha percebido isso sem entender completamente. Algumas pessoas conseguem provocar você facilmente. Bastam poucas palavras para mudar seu humor, tirar sua paz ou fazer você perder o controle. E o pior é que, depois que a emoção passa, vem o arrependimento. Você pensa, eu não deveria ter reagido daquela forma. Mas quando percebe, já aconteceu de novo. E aqui está o problema. Toda reação impulsiva comunica fraqueza emocional. Pessoas emocionalmente fortes não entregam suas emoções para qualquer situação. Elas entendem algo que muda completamente a forma como vivem. Nem tudo merece reação. Hoje, a maioria vive emocionalmente sequestrada. O humor depende das pessoas, das redes sociais, das mensagens, da aprovação externa e do comportamento dos outros. Se alguém critica, o dia muda. Se alguém ignora, a ansiedade aparece. Se alguém provoca, a mente perde a paz. Mas existe um tipo raro de poder que nasce quando você aprende a não reagir imediatamente. Porque o silêncio desarma conflitos. O autocontrole destrói manipulações. E a calma em ambientes caóticos cria respeito instantâneo. As pessoas mais fortes não são as mais agressivas. Não são as que gritam mais alto. Não são as que respondem tudo. Geralmente são aquelas que conseguem permanecer firmes enquanto todos ao redor perderam o controle. E quando você aprende isso, tudo muda. Sua mente muda. Sua presença muda. Sua energia muda. E principalmente, as pessoas começam a perceber que não conseguem mais controlar você emocionalmente. Toda vez que alguém consegue controlar sua reação emocional, essa pessoa ganha poder sobre você. Pense nisso profundamente. Se alguém consegue fazer você perder a calma com poucas palavras, significa que seu emocional está nas mãos dessa pessoa. Se uma crítica destrói seu dia inteiro, significa que sua paz depende da opinião alheia. Se uma provocação faz você agir impulsivamente, significa que qualquer pessoa pode manipular seu estado emocional. E esse é um dos maiores problemas da vida moderna. As pessoas perderam a capacidade de observar antes de reagir. Tudo virou impulso. Tudo virou resposta automática. As redes sociais pioraram isso ainda mais. Hoje, as pessoas sentem necessidade de responder imediatamente, opinar imediatamente e reagir imediatamente. E quanto mais impulsiva uma pessoa se torna, mais vulnerável emocionalmente ela fica. Pessoas fortes desaceleram. Elas entendem que existe poder no espaço entre o estímulo e a reação. Porque nesse espaço existe escolha. E escolha é liberdade emocional. Quem reage automaticamente vive como escravo das circunstâncias. Quem aprende a controlar as próprias respostas desenvolve algo raro: domínio sobre si mesmo. Qualquer pessoa consegue parecer forte quando tudo está bem. Mas o verdadeiro nível emocional aparece sob pressão. É fácil parecer calmo quando ninguém critica você. É fácil parecer equilibrado quando tudo está funcionando. O problema começa quando surgem desrespeito, rejeição, provocações e injustiças. É aí que a maioria perde o controle. Mas observe pessoas realmente fortes emocionalmente. Elas raramente explodem. Elas raramente reagem impulsivamente. Elas raramente demonstram desespero emocional. Porque aprenderam uma coisa importante: emoção momentânea não pode comandar decisões permanentes. Grande parte dos erros da vida nasce de reações impulsivas. Relacionamentos destruídos, amizades quebradas, discussões desnecessárias, arrependimentos profundos. Tudo isso geralmente começa em segundos de falta de controle emocional. Pessoas fortes entendem que nem toda emoção merece ação imediata. Às vezes o maior sinal de inteligência é simplesmente não reagir. Existe uma razão pela qual pessoas emocionalmente explosivas raramente são respeitadas profundamente. Elas são previsíveis. Qualquer pessoa consegue controlar alguém previsível emocionalmente. Basta descobrir o que irrita, provoca ou desestabiliza essa pessoa. E isso é perigoso.
Quando você reage a tudo, transmite fraqueza emocional sem perceber. Pessoas manipuladoras percebem isso rapidamente. Elas observam suas inseguranças, observam seus gatilhos emocionais e começam a usar isso contra você. Mas quando alguém não reage facilmente, cria uma barreira psicológica poderosa. Porque pessoas calmas são difíceis de manipular. E pessoas difíceis de manipular naturalmente impõem respeito. O silêncio estratégico desconcerta. A calma desconforta pessoas manipuladoras. Porque elas esperam reação emocional. Esperam explosão. Esperam descontrole. E quando isso não acontece, perdem poder. Uma das maiores lições do estoicismo é entender que sua energia mental é limitada. E se você desperdiça energia reagindo a tudo, não sobra força para aquilo que realmente importa. A maioria vive emocionalmente cansada porque reage o tempo inteiro. Discussões inúteis. Comentários irrelevantes. Opiniões superficiais. Pequenos conflitos. Provocações pequenas. Tudo vira tempestade emocional. Mas pessoas sábias desenvolveram uma habilidade rara. Seleção emocional. Elas escolhem onde colocam energia. Nem toda batalha merece luta. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda provocação merece atenção. Existe maturidade em ignorar aquilo que não merece acesso à sua paz. E isso muda completamente sua vida. Porque quando você para de reagir a tudo, sua mente fica mais leve, mais silenciosa, mais forte. O silêncio é uma das armas psicológicas mais poderosas que existem. Mas poucas pessoas sabem usar isso. A maioria sente desconforto com o silêncio porque depende constantemente de validação emocional. Quer explicar tudo, responder tudo, preencher todos os espaços. Mas pessoas fortes sabem permanecer em silêncio sem ansiedade. E isso gera presença. Porque quem fala demais geralmente tenta provar algo. Quem está seguro não sente necessidade constante de convencer. Existe uma força enorme em observar mais do que falar. Em reagir menos do que o esperado. Em manter controle quando todos ao redor perderam o equilíbrio. Pessoas emocionalmente fortes não vivem tentando vencer discussões. Elas escolhem preservar energia. E essa postura muda completamente a forma como são percebidas. A maior parte das decisões ruins da vida acontece em estados emocionais intensos. Quando você está com raiva, frustrado, ansioso ou ferido emocionalmente, sua percepção da realidade muda. Você fala coisas que não deveria. Toma decisões precipitadas. Age impulsivamente. E depois precisa lidar com consequências duradouras de emoções passageiras. Por isso pessoas sábias nunca tomam decisões importantes no auge da emoção. Elas esperam, respiram, observam, criam distância emocional antes de agir. Porque entenderam algo profundo. Emoções mudam rapidamente, mas consequências podem durar anos. Controlar reação não significa reprimir sentimentos. Significa não permitir que sentimentos temporários comandem sua vida permanentemente. Muitas pessoas acreditam que precisam responder tudo para parecer fortes. Mas geralmente acontece o contrário. Quem responde tudo demonstra necessidade emocional de validação. Pessoas fortes não sentem necessidade de defender a própria imagem o tempo inteiro. Elas sabem quem são. E justamente por isso conseguem permanecer calmas diante de críticas, provocações e opiniões superficiais. Existe uma liberdade enorme em parar de tentar convencer todos. Quando você entende que nem todo mundo precisa gostar de você, algo muda dentro da sua mente. Você para de reagir desesperadamente. Para de discutir por ego. Para de gastar energia tentando controlar a percepção alheia. E isso cria paz. Quando você aprende a controlar reações, sua presença muda completamente. As pessoas começam a perceber estabilidade emocional. Você transmite segurança, controle, maturidade. E isso naturalmente gera respeito. Pessoas impulsivas transmitem ansiedade. Pessoas calmas transmitem poder. Porque calma sob pressão é rara. Qualquer pessoa consegue reagir. Poucas conseguem permanecer centradas. E justamente por ser raro, isso chama atenção naturalmente. Existe algo extremamente poderoso em alguém que permanece firme enquanto todos ao redor estão emocionalmente desequilibrados. Essa pessoa domina o ambiente sem precisar gritar. Grande parte da sabedoria nasce da observação.
Mas pessoas impulsivas quase nunca observam. Reagem rápido demais. Interpretam rápido demais. Julgam rápido demais. E justamente por isso erram tanto. Pessoas fortes observam primeiro. Tentam entender o cenário emocional antes de agir. Percebem intenções ocultas. Percebem manipulações. Percebem jogos emocionais. E por causa disso conseguem tomar decisões mais inteligentes. O problema é que reação impulsiva bloqueia a percepção. Quando emoção domina, inteligência diminui. Por isso controlar reação é também aumentar clareza mental. Existe algo extremamente intimidador em alguém emocionalmente controlado. Porque essa pessoa não pode ser facilmente manipulada. Não pode ser facilmente provocada. Não pode ser facilmente desestabilizada. E isso gera respeito silencioso. A maioria das pessoas vive emocionalmente vulnerável. Dependem de aprovação. Dependem de atenção. Dependem de validação constante. Mas quem aprende a controlar emoções se torna mais livre, mais leve, mais forte e, principalmente, menos dependente emocionalmente do mundo externo. No final, não reagir não significa ser frio, distante ou sem emoções. Significa apenas que você parou de permitir que qualquer situação controle sua mente. A maior liberdade que alguém pode desenvolver é emocional. Porque enquanto qualquer pessoa conseguir controlar seu estado emocional, você continuará preso às circunstâncias. Mas quando aprende a observar antes de reagir, algo poderoso acontece. Você deixa de viver no automático. Começa a agir com consciência, com inteligência, com presença. E aos poucos percebe que muitas batalhas nunca precisavam ter existido. A maioria dos conflitos desaparece quando você para de alimentar impulsos emocionais. E talvez seja exatamente isso que falta hoje no mundo. Pessoas que saibam permanecer firmes sem precisar reagir a tudo. A partir de hoje, observe suas reações. Observe quantas vezes pequenas coisas roubam sua paz. Observe quantas vezes você entrega energia para situações irrelevantes. E principalmente, comece a praticar o espaço entre o estímulo e a resposta. Respire antes de reagir. Observe antes de falar. Pense antes de agir. Porque quem controla as próprias emoções deixa de ser controlado pelo mundo. E no momento em que você aprende a não reagir impulsivamente, tudo muda.